Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro do nosso estudo do livro. E nós estamos estudando Hábitos Atômicos. E esse livro, gente, ele é sensacional, como vocês vão ver hoje. Então, eu quero começar nosso estudo de hoje dizendo que ele traz um exemplo, né, na sequência do que nós paramos, que uma pessoa, quando um cortador de pedras, ele corta uma pedra. Ok, Kátia, a gente vai fazer um estudo bem objetivo hoje. Um cortador de pedras, ele dá 99 machadadas na pedra sem que nada aconteça. A centésima machadada faz com que a pedra se divida ao meio. E aí, a maioria das pessoas acredita que o que fez a pedra rachar foi aquela centésima machadada. Mas a verdade é, o que cortou a pedra foram as 99 machadadas anteriores. É o acúmulo das machadadas que fez com que aquela pedra, na centésima, se rachasse. E o que ele quer dizer com isso? Ele vem dizer que os hábitos são pequenas decisões, né? Um hábito nasce com uma mínima decisão. Só que o fato desta decisão se repetir ao longo do tempo vai desencadear uma mudança profunda, né? Então, ele coloca que o que determina se nós vamos nos apegar a um hábito, o que vai determinar se a gente se apega a um hábito por tempo suficiente para que a mudança aconteça, né? E aí ele traz que você saber definir o que manda definir metas para alcançar objetivos. A grande questão é o que vai fazer com que você saiba se a sua meta, se você vai conseguir manter na meta pelo tempo suficiente, né, até que o hábito aconteça. E aí ele traz a grande virada de chave. O que vai definir se você vai focar na meta ou se você vai focar no sistema. Olha que interessante. Ele traz a ideia que quando você foca na meta, você foca no resultado que você deseja alcançar. Quando você foca no sistema, você foca no processo que vai gerar o resultado, que são duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, ele fala o seguinte: se é treinador, sua meta pode ser ganhar um campeonato, mas o seu sistema é o modo como você recruta os jogadores, gerencia seus assistentes técnicos e conduz o seu treino. Se você é um empreendedor, a sua meta pode ser ficar milionário, mas o seu sistema é, testar ideias de produtos, contratar funcionários, executar campanhas de marketing. Se você é músico, sua meta pode ser tocar uma nova peça, mas o seu sistema é quantas vezes você pratica, como desmembra e lida com métricas difíceis e seu modo de receber feedback do instrutor. Então, ele coloca que o que vai definir se eu vou alcançar ou não uma meta, um resultado, né? É aonde você vai focar. Você vai focar no resultado ou você vai focar no sistema que gera esse resultado? E ele coloca que será que se você ignorasse completamente a meta, o seu objetivo, né, e focasse no sistema, você alcançaria os resultados? E a resposta é provavelmente sim. Mas se o contrário acontecer, se você abandonar o sistema e focar apenas no resultado, você vai alcançar aquele resultado? Obviamente que não, porque não basta você ter foco apenas no resultado. Você tem que focar
naquilo que precisa ser feito para gerar o resultado. Ou seja, o seu foco precisa ser mais direcionado ao seu plano de ação do que a sua meta verdadeiramente. E ele fala, e ele explica por que isso, né? Ele coloca que a maioria das pessoas que existem, que quando você só foca na meta, surgem alguns problemas. O primeiro, vencedor e perdedor têm a mesma meta, né? Não é a meta que vai fazer a diferença. O segundo, alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Olha que interessante, né? Quando você foca só no resultado, a sua mudança muitas vezes é só até que aquele resultado aconteça. Depois disso, nada, você não continua fazendo mais nada em prol daquele objetivo. Se você quer emagrecer 3 quilos, quando você chega aí você faz uma reeducação alimentar, você muda seus hábitos alimentares para poder emagrecer. Quando você alcança aquele patamar, você simplesmente para de se alimentar adequadamente. Então, o que ele coloca aqui, quando o objetivo está focado apenas na meta, é um objetivo transitório, ele é temporário. Agora, quando o objetivo está focado na mudança do sistema, na sua mudança, na forma como você é, aquela mudança ela é perene, né? Ela deixa de ser temporária para ela ser permanente. Depois ele traz que as metas elas restringem a sua felicidade. Por quê? Porque você está sempre colocando a sua meta num resultado futuro. Então, uma vez que você alcançou aquele objetivo, a sua felicidade dura ali 1, 2 dias, ou 1 mês, 3 meses. Dali a pouco você quer outra coisa. E você está sempre colocando a sua felicidade num tempo futuro, onde você não está. Então, quando eu elevar meu patamar financeiro, que eu começar a ganhar, sei lá, 10 mil por mês, eu vou ser feliz. Aí você alcança esses 10 mil, você pula, você está ali feliz, alegre, mas daí a 3 meses, no máximo 4, 5 meses, aquele platô, você já se acostuma com ele. Então, você vai ser feliz quando você alcançar algo diferente, algo maior. E assim, você nunca vai estar feliz. O quarto, ele coloca que as metas estão em desacordo com o progresso em longo prazo, né? E aí ele traz a ideia desse ioiô. Ele coloca que quando se alcança, para-se de treinar, né? Que é essa ideia de que quando o objetivo é ganhar o jogo, né? Você para de treinar. Agora, quando você foca no sistema, o objetivo é continuar jogando, né? Então, você não quer saber apenas de alcançar aquele objetivo, você quer se tornar aquilo. E ele vai trazendo isso ao longo do livro. E aí ele explica por que, que o livro chama Hábitos Atômicos, né? Ele coloca que, primeiro, a ideia do atômico vem da ideia de átomo, né? O átomo primeiro, da ideia de que pequenas coisas é o que estrutura grandes coisas. Um edifício, ele é estruturado, ele é construído por uma soma de tijolos e arames, não é arames, né? Estruturas metálicas, né? Que muitas vezes são, eu esqueci o nome agora, cabos de aço, mas que são coisas que isoladamente elas não representam muito. Se você pega um cabo de aço grande, ele é uma estrutura fina e comprida e dura, né? Mas
tão insignificante perto de uma estrutura de um prédio. Então, primeiro, a ideia de hábitos atômicos vem dizendo o seguinte: são as pequenas, as minúsculas coisas que você muda, né, que você soma ao longo de um tempo, que vão gerar as grandes coisas. Assim como os átomos, eles fazem parte, são o conjunto de átomos que formam as moléculas. É a mesma coisa. O conjunto de átomos vão formar as moléculas, que vão formar as células, que vão formar os órgãos, que vão formar todo o nosso sistema do nosso corpo. E tudo isso começa com apenas um átomo. Então, ele quer trazer exatamente. Você olha um átomo isoladamente, ele parece que é insignificante. Mas quando você percebe que é o conjunto desses átomos, a soma desses pequenos átomos que vão gerar o corpo humano, você fala assim: peraí, eles importam. Só que como a gente não está treinada para observar o pequeno, a gente só quer olhar o grande. E a gente desconsidera esse pequeno, né? Então, ele quer dizer isso. O segundo ponto é trazer a ideia do átomo mesmo, né? De ser essa minúscula parte que gera, né? Que vai formando todo o conjunto que é muito maior. E aí ele traz o seguinte, que os hábitos, eles moldam a nossa identidade. Para mim, gente, isso foi o mais assim, potente até agora do que eu li, e isso foi uma virada de chave para mim, né? E ele fala o seguinte: por que que mudar um hábito é tão desafiante? E aí ele vai dizer o seguinte: olha, mudar um hábito ele é desafiante porque muitas vezes eles vão entrar em choque com as nossas crenças. Olha que interessante. Ele fala que mudar um hábito é difícil porque, primeiro, a gente foca em mudar a coisa errada. E segundo, a gente foca em mudar de um jeito errado. Não apenas a coisa errada, como de um jeito errado. Você levantou a mão, Mônica? Não, acho que não levantou, não, porque não falou nada. Gente, e aí o que que ele quer dizer com isso? Olha que interessante essa metáfora que ele usa. Nós estamos estudando, hoje eu estou gravando aqui, permitindo transmissão ao vivo através de uma live, o nosso estudo do Clube do Livro, tá? Para quem quiser conhecer, a live não vai ficar gravada, mas para que vocês possam conhecer um pouco de como funciona o estudo do livro. Nós estamos estudando hábitos atômicos. E aí, gente, ele faz até uma analogia, né, ao ciclo de ouro, que é aquele do propósito, que é trazido pelo Simon Sinek no seu livro Comece pelo Porquê, né? Ele traz os três círculos, um dentro do outro, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ele traz esses três círculos aqui, ó. O mais externo é o resultado, o do meio é os hábitos, os sistemas, e o de dentro é a identidade, tá vendo? Então, ele pega esses três círculos e ele fala o seguinte: olha, o mais externo é a mudar os resultados, que é o que a maioria das pessoas foca. O segundo é mudar o sistema, mudar os hábitos. E o mais interno é a identidade, tá? E ele coloca que quando você foca em mudar resultado, isso refere-se àquilo que você tem, o resultado que você tem. Quando você está ali querendo mudar os seus hábitos, né? Você está dizendo, focando naquilo que você faz.
Quando você pensa em mudar a identidade, você está dizendo em mudar quem você é, ou mais, aquilo que você acredita. E ele traz por que as mudanças são tão difíceis, mudar hábitos são tão difíceis. Porque a maioria das pessoas faz a mudança de fora para dentro desse círculo. Ela quer mudar o que ela tem, depois que ela pensa em mudar o que ela faz, para então ela mudar aquilo que ela acredita. Olha que interessante, gente. E ele traz que a gente precisa fazer exatamente o contrário. A gente precisa primeiro mudar aquilo que a gente acredita, porque isso vai gerar a mudança daquilo que a gente faz, e isso vai gerar a mudança daquilo que a gente tem. Olha que sacada interessante. Por que isso? Porque quando aquilo que você deseja não está alinhado com aquilo que você acredita, você não leva adiante o hábito. Você não leva adiante as suas atitudes. Olha que coisa interessante. E é por isso que os hábitos, eles não podem estar baseados no resultado, porque isso não sustenta ao longo do tempo. E muitas vezes não sustenta nem em curto prazo, né? Mesmo com o esforço que você venha fazer, você é incapaz de alterar o seu comportamento. Por quê? Porque as crenças que você tem, aquilo que você acredita, não sustenta aquilo que você faz. E aí você não dá conta de se manter naquilo. Ele coloca que, obviamente, gente, todos os níveis de mudança são importantes, né? Você mudar o que você tem, você mudar o que você faz e você mudar quem você é. Mas a questão é, qual que está sendo a direção da sua mudança? Né? Você tá, a direção dessa mudança é que vai dizer o quanto ela vai se sustentar ao longo do tempo. Se a mudança ela vem de fora para dentro, ela é muito mais difícil de ser sustentada. Quando você muda uma maneira de pensar e começa a se comportar para validar aquilo, né? A tendência é você se fortalecer, a sua crença, a sua nova crença, ou a nova convicção que você está tendo, se ela é sustentada pelas suas ações, ela se fortalece. Assim como, se você começa a agir de uma maneira nova, isso vai gerar uma nova maneira de pensar, né? Então, elas se retroalimentam. Mas é muito importante você começar com essa mudança a partir da pessoa que você deseja ser, a partir das convicções que você tem, porque isso vai te ajudar muito mais nessa mudança de comportamento. É lógico, gente, que a gente precisa de entender que não é tão simples assim, né, gente? Porque, olha só, por trás de todo o sistema de ações, existe um sistema de crenças, né? E o que isso significa dizer? Que a forma como você se vê, todas as convicções que você tem a seu respeito, o autoconceito que você tem de si mesma, né? De si mesmo. O que é o autoconceito? É o conceito que você tem de você, da pessoa que você é, do quanto você é inteligente, do quanto você é capaz, do quanto você é competente. Toda essa convicção vai gerar o seu comportamento. E é por isso que muitas pessoas, elas não não têm hábitos saudáveis, porque elas acreditam que elas jamais vão melhorar, ou que elas não merecem, ou que elas
nasceram assim, vão morrer assim, né? Você já viu aquela coisa? Pau que nasce torto, morre torto. Muitas pessoas não fazem movimento nenhum de mudança porque elas não se veem como alguém capaz de ser diferente. E essa visão de si mesma bloqueia as suas ações. Então, por exemplo, a, eu sempre falo isso, vocês já devem ter ouvido eu falar isso aqui, né? A imagem que você tem de você mesma vai determinar o seu comportamento. O conceito que você tem de você mesma vai determinar o seu diálogo interior e vai determinar a cobrança que você faz sobre você. Então, é muito interessante quando você tem um autoconceito negativo, né, ou baixo, você vai ter um diálogo interno de crítica, né, de negativo. Olha, nada dá certo para mim, né, de limitante. Então, as suas ações, elas vão ser correspondentes a esse diálogo interior. Se nada dá certo para você, você vai iniciar um novo projeto? Dificilmente. Você vai se auto-sabotar, porque o tempo inteiro você vai falar assim: ah, não, nada dá certo para mim, já tentei isso, não deu certo, já tentei aquilo, não deu certo. Não, para que que eu vou tentar mais uma coisa? Ou você vai tentar minimamente, fazendo o mínimo esforço, porque você internamente já tem certeza que não vai dar certo, né? Porque esse diálogo te sabota. E ele determina o seu comportamento da mesma forma. A sua autoimagem, vamos dizer assim, você está aí, às vezes, se vendo como uma pessoa feia, uma pessoa tão desajeitada, uma pessoa gorda, que, nossa, que você olha no espelho, a sua autoimagem não te agrada em nada. Aí você vai falar assim, não. Aí você vai falar assim, vou comer alface? Por que eu vou comer alface? Né? Nada vai acontecer. Eu já tentei 1000 dietas, eu nunca consegui. Não vai ser agora que eu vou conseguir, né? E você não se coloca num novo padrão de comportamento, porque você não se vê desta maneira. Você não se vê como alguém que pode ser saudável, né? E aí volta naquilo que a gente estudou na semana passada. Não olhe o resultado, o seu foco não deve estar no resultado que você tem hoje, mas o seu foco precisa estar, a sua atenção tem que estar se as suas ações, se as ações que você vem praticando hoje estão te direcionando ao resultado que você deseja. Pouco importa os frutos que você colheu até hoje. Importa se você está aguando a raiz, se você está tirando a erva daninha, se você está fortalecendo o solo, se você está podando as folhas. Você entende? Então, isso é o mais importante. Então, ele coloca aqui, bem-vinda, Bianca, bem-vinda aí, Terezinha. Pessoal, hoje eu estou fazendo o estudo do livro, né, aqui com o grupo do Zoom, e decidi colocar na live para vocês conhecerem como funciona um pouquinho do Clube do Livro, tá? Então, vamos lá. Ele coloca que para a gente conseguir efetivamente fazer a mudança de hábitos, nós precisamos primeiro fazer a mudança de crenças e valores. Olha que interessante. Quem é meu aluno aqui, né? Cláudia, Kátia e Giovanni, Mônica não participou ainda do Poder da Ação. No Poder da Ação, a gente traz a matriz de crenças, né? Que é o quê? Comportamento gera crença, que gera pensamento, que gera sentimento, que reforça a crença que você tem, que reforça o comportamento que você tem, ou que altera o comportamento que você tem.
E, eu sempre ficava assim, gente, para mim é a crença que gera o comportamento e não o comportamento que gera a crença. Na verdade, um alimenta o outro, tá? Mas como está sendo trazido aqui, as mudanças perenes, elas estão muito mais relacionadas a uma mudança de crença, de valores, para gerar um novo comportamento, né? Elas sempre vão se interferir uma na outra. Mas quando você consegue mudar uma crença, uma percepção de si mesma, aquilo sustenta o seu comportamento, um novo comportamento. Quando você muda a imagem que você tem de você mesma, você consegue mudar o seu comportamento. E aí, ele traz uma coisa que eu achei bem interessante, que é o seguinte: sempre que você tem orgulho de algo em você, você tende a reforçar aquilo. Então, por exemplo, se as pessoas elogiam o seu cabelo, ou se você tem orgulho do seu cabelo, você tende a cuidar dele, né? Ele traz a história de uma pessoa, um empresário que ruía a unha, e que ele decidiu que ele iria. Era horrível aquele hábito, e para ele pegava muito mal, e ele decidiu, por muito esforço, que ele ia parar de roer a unha e deixou a unha crescer um pouquinho. E quando a unha cresceu um pouquinho, ele foi no salão. E quando a manicure fez a unha dele ficou linda, toda limpinha, arrumadinha, e a manicure falou assim: nossa, embora você tenha esse hábito de roer unha, sua unha é muito bonita. E ele sentiu orgulho daquela unha bem feita. E ele não roeu mais, porque ele sentiu orgulho daquilo. Então, se você tem um tríceps bem fortalecido, você tem orgulho do seu tríceps, eu te garanto que você não vai deixar de fazer exercício para o tríceps na academia. Não vai deixar de ir na academia. Você quer malhar esse tríceps. Se você tem orgulho da forma como você fala, você discursa, você vai estar sempre querendo discursar, né? Por quê? Porque você tem orgulho daquilo. Então, e ele traz isso por quê? Porque quando você se orgulha de algo em você, você tem a tendência de fortalecer aquilo, né? Então, ele traz que o comportamento mais a identidade, quando o comportamento e a identidade, né, quando o seu comportamento e as suas crenças, aquilo que você acredita sobre você, estão alinhados, você tende a permanecer naquele comportamento. Você não precisa de mudança. Isso é para as coisas positivas, como para coisas negativas. Então, quando você acredita, você se vê como uma pessoa atleta, uma pessoa saudável, né? Você se vê como essa pessoa e você vai e faz academia, aquilo ali, faz academia, cuida da alimentação, aquilo ali vai se sustentando e não tem por que mudar. Da mesma forma, quando você se vê como alguém desleixado, alguém que não vai ser nada na vida, que nada do que você fizer vai mudar muito a sua vida, e você é uma pessoa que vive na televisão, fica horas sentada na televisão, se alimenta mal, não está nem aí para cuidados, autocuidado, isso tem tudo a ver. Por quê? Porque o seu comportamento está totalmente alinhado com aquilo que você acredita sobre você. Então, você não vai buscar mudança. Não, Daniela, mas então, como é que a gente vai mudar? Como é que as pessoas que têm maus comportamentos vão mudar, né? Vão pensar em mudança? Gente, só vai haver mudança quando houver desconforto. Se você está ali numa boa, na sua zona de conforto, né? O que é que a gente fala? É muito difícil você sair dali, porque, a princípio, o seu comportamento está correspondendo àquilo que você acredita sobre você.
Entende? O que vai gerar qualquer processo de mudança. Ei, Gabi, Felipe, hoje nós estamos aqui fazendo o Clube do Livro junto com a live, estou aqui com o meu grupo do Zoom, para vocês conhecerem um pouquinho de como funciona o Clube do Livro. Nós estamos estudando hábitos atômicos. E aí, gente, o que que vai gerar a mudança? O que que vai fazer as pessoas saírem da zona de conforto, né? Saírem desse lugar onde as suas crenças estão, os seus comportamentos correspondem às suas crenças. O conhecimento. Você só fica incomodado quando você conhece coisas novas. Você fala assim, uai, como é que fulano conseguiu isso e eu não consegui? Entende? Quando alguém muito parecido com você, mesma classe social, mesma quantidade de dinheiro, estudou talvez até nas mesmas escolas, uai, como é que fulano conseguiu isso? Aquilo te perturba, aquilo te incomoda. Por quê? Porque por que ele tem isso e eu não tenho? Ou ainda, quando você acessa um novo conhecimento e aquilo te provoca, aquilo te dá um insight, você fala assim, meu Deus, então eu estou fazendo isso. É quando você conhece algo novo, quando você tem novas referências, que aquilo te provoca. Por quê? Porque ele faz você expandir aquilo que você entendia sobre você até então. E começa a haver uma dissonância cognitiva. Aquilo que você sabe vai mudar um pouco os seus valores. E o seu comportamento, quando está dissonante com seus valores, ou com aquilo que você acredita, você começa a ficar incomodado. A sua mente começa a te cobrar algo. E o incômodo começa a te levar a buscas de uma nova forma de agir. E isso gera, né? Então, primeiro, o conhecimento que vai gerar uma consciência sobre você, sobre a sua realidade, sobre a maneira como você vive, como você se comporta, e vai mudar, vai gerar um nova desejo sobre quem você quer ser, sobre a pessoa que você quer ser, né? Então, a grande barreira para a nossa mudança chama-se crenças, chama-se a forma como você são as teorias que você criou sobre você. Então, para que a gente possa mudar um hábito, nós precisamos focar em mudar quem nós somos, em mudar quem nós desejamos ser, em focar em quem nós desejamos ser. E aí ele traz o conceito de identidade. Ele fala que identidade, ele vem originalmente da palavra essentias, né, que significa eu, que significa ser. Essentias significa ser. E identidem, que significa repetidamente. Então, ele traz, né, buscando a origem latina da palavra identidade, como ser que se repete, ser repetidamente. Então, a identidade, a sua identidade é um eu que se repete, é um ser que se repete a cada dia. E você só acredita que você é alguma coisa. Olha que interessante isso. Você só acredita que você é alguma coisa porque você repete aquilo, ou seja, você traz para você mesma evidências, provas concretas de que você é aquilo. E como provas concretas? Através do seu comportamento, que se repete.
Então, ele fala o seguinte: olha, não é o comportamento em si que influencia na sua identidade, mas é a repetição. Porque, por exemplo, se você usa droga uma única vez, isso não te torna um viciado. O que faz da pessoa viciada é a repetição. Se você bebe esporadicamente, isso não te torna alcoólatra. O que te torna alcoólatra é a repetição daquele comportamento. Se você corre uma única vez, dá 2 voltas no quarteirão correndo, isso não te torna um atleta. O que te torna um atleta é correr regularmente, correr todos os dias. Então, mais do que o comportamento, o que determina a sua identidade é o quanto você faz aquilo. Quantas vezes você faz aquilo. A Bianca está falando, boa contextualização, Dani. E é exatamente isso. O que te torna saudável não é comer salada e uma proteína um dia. É você se alimentar adequadamente todos os dias, né? Então, o que eu achei muito interessante é isso, é que os hábitos, ele traz a ideia de que os hábitos é um caminho para mudar não um comportamento, mas para mudar quem você é, a pessoa que você é, né? A repetição é fundamental para criar hábitos, mas mais do que criar hábitos, o foco precisa ser mudar a pessoa que você é, né? E aí ele traz, né, um exemplo que eu achei bem interessante, que ele fala o seguinte: uma pessoa que quer parar de fumar e alguém vai e oferece para ela um cigarro. Aí ela vai falar assim: não, obrigado, eu estou tentando parar de fumar. Outra coisa é uma pessoa que fala o seguinte: não, obrigado, eu não fumo. Ou seja, essa é a diferença. Quando você já não se identifica com aquilo, quando você, ou seja, se você está tentando parar, você pode voltar. Agora, se você não fuma, aquilo é quem você é. Não, eu não fumo. Então, eu achei muito interessante porque muitas vezes a gente é tão apegada a quem nós somos, a identidade, a gente acha que a identidade é algo que não pode ser modificada. E o tempo inteiro a gente está mudando ou reforçando quem nós somos pelas ações que nós repetimos, né? Então, você se torna aquilo que você faz todos os dias. A sua identidade, ela é comprovada para você todo dia a partir daquilo que você faz. Então, às vezes fica parecendo que é tão impossível uma mudança de identidade, né? Mas se você começa hoje a fazer algo novo e repetir ao longo do tempo, você vai criar evidências suficientes para você acreditar que você é essa nova pessoa, que você é atleta, que você é saudável, que você é competente, ou que você é uma leitora, né? Se você lê um livro um livro no ano, você não é uma leitora. Mas se você lê livros constantemente, você é sim uma leitora. Se você escreve, né, uma página ou um artigo uma vez no ano, você não é escritora. Mas se você escreve um artigo uma vez por mês ou uma vez por semana, você é uma escritora. Então, isso que me chamou muita atenção é a gente entender que o que você faz muda quem você é.
Por mais que a gente fale assim, a pessoa não é apenas o que ela faz, uma atitude infeliz. E não é mesmo. Ela é quando ela faz uma atitude infeliz todo dia. Isso vai moldar a identidade dela. A pessoa não é ladra se ela rouba uma única vez e nunca mais faz isso. Ela se torna ladra quando ela rouba frequentemente. Então, isso para o bem ou para o mal, gente. E o que é sensacional, quando você começa a mudar as suas ações, você muda a pessoa que você é. Então, criar hábitos é mudar a sua identidade. Criar hábitos saudáveis é te tornar uma pessoa saudável. Então, eu vou fechar aqui hoje, né, o nosso estudo. E uma dica que ele traz, né, para essa mudança é: decida o tipo de pessoa que você quer ser. Esse é o passo para mudar. Decida quem você quer ser e foque nisso. E prove para si mesma, com pequenas vitórias, que você está se tornando essa pessoa através de pequenas vitórias. E faça-se sempre a pergunta: o que uma pessoa, vamos supor que você quer ser saudável, o que uma pessoa saudável comeria? O que uma pessoa de sucesso, qual decisão uma pessoa de sucesso tomaria? Porque aí você ativa a pessoa que você deseja ser para tomar as suas decisões e para que você seja mais assertiva nas pequenas ações. Porque, como nós dissemos no início do nosso encontro, são as pequenas ações que vão gerar os grandes resultados. Pequenas ações somadas geram os grandes resultados. Pequenos comportamentos repetidos geram uma nova identidade para você. Tá bom, pessoal? Então, quem está aqui no Instagram, essa live foi para apresentar um pouquinho de como funciona o nosso Clube do Livro. Agora eu vou fechar, porque eu vou abrir aqui para quem quiser comentar. E quem quiser participar do Clube do Livro, clica lá no link da minha bio, tá? E lá está a descrição, tá o link para você conhecer mais como funciona o Clube do Livro. Se você quiser vir participar, é um clube de assinatura, você pode entrar e sair de um mês para o outro, do jeito que você quiser, não gera vinculação. Mas é um caminho muito saudável para você se desenvolver, para você se conhecer e para você mudar a sua vida, tá bom? Então, beijo para vocês que estão aqui, obrigada pela presença. Tchau, tchau. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Gente, então voltando aqui, eu quero que vou abrir agora para vocês comentarem, né? O que que fez sentido para vocês? O que que marcou você, gente, deixa eu tirar aqui, nesse estudo de hoje? Eu achei esse estudo muito potente e me tocou em várias partes, assim, sabe? Pensar que você pode começar hoje a mudar quem você é pelas pequenas ações. Isso, por mais óbvio que seja, isso me impactou bastante, sabe? Ou seja, eu posso mudar quem eu sou agora, começar a construir isso hoje. E ontem, a minha irmã, só para fechar aqui, a minha irmã apresentou um vídeo do Marcos Mion, que eu achei tão interessante. Ele está fazendo uma dieta, eu não sei se vai dar para passar aqui, mas eu achei assim tão forte o que ele fala. Quer ver? Olha aqui, gente. Olha aqui.
Eu falei que o maior desejo que eu tinha era comer uma manga, depois de mais de 120 dias de uma dieta extremamente restritiva para viver o Max Machadada no cinema. Pizza, as pessoas falavam, cheeseburger, churrasco. Que uma manga, cara? Come a manga, pelo amor de Deus. Muita gente não entendia por que eu não comia manga. Eu vou explicar agora. O próprio Eduardo Corrêa, que fez meu plano alimentar, falava para mim, cara, mata essa vontade. Come 10 mangas. Você está em déficit calórico tão grande, treinando tudo, que não vai fazer nenhuma diferença. E é aí que está o ponto. No shape, não vai fazer nenhuma diferença. Mas aqui, meu cérebro ia registrar que eu falhei. Meu cérebro ia registrar a desistência. Por quê? Manga não é uma fruta que estava dentro do meu cardápio. E eu amo manga, eu amo fruta no geral. Então, eu sofro realmente por não comer fruta. E eu botei na minha cabeça que eu ia aguentar o processo inteiro. Eu virei uma chave. Meu cérebro funciona assim. Eu viro uma chave, a chave está virada. Não tem jeito, não tem jeito. Nada me tira do foco. E eu botei a meta, a manga. Maluco isso, né? E eu sabia que se eu comesse no meio do caminho, no shape não ia mudar nada, mas o meu cérebro ia. Por quê? Para conseguir fazer uma coisa que poucos têm, você tem que fazer o que poucos fazem. Você não pode trabalhar. Eu achei interessante porque é bem essa ideia da pessoa que ele quer se tornar. Ele fez essa dieta, tudo bem que ele está focando no objetivo dele, que é fazer um papel no cinema, né? Mas, para além disso, quando ele traz essa ideia da desistência, né, ele quer ser uma pessoa que vai até o fim naquilo que ele se propõe. E aí é isso, é a pessoa que ele quer se tornar para além do corpo que ele quer ter, porque o corpo ele já alcançou. Ele poderia comer a manga, mas é a pessoa que ele quer ser. Eu achei que casou muito com não sei se vocês veem dessa forma, não sei o que vocês enxergaram, se vocês concordam com isso, né? Porque tem a questão também de que a crença gera o hábito, o comportamento, né? E aí ele está trazendo que a gente precisa mudar a crença, né? Mas e aí ele traz mudar a crença, mas a mudança de comportamento muda a crença, né? E aí ele fala das duas coisas, né? Mude, pense em quem você quer ser para mudar o comportamento, mas ele fala também que é esse comportamento que pode mudar quem você quer ser. Então, é uma coisa que se retroalimenta. E aí é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É muito difícil você sem ter a crença que vai sustentar esse comportamento. Mas, por outro lado, a gente tem muitas crenças que nos sabotam, né? E aí o caminho seria começar mudando, provando para a gente mesmo, através de pequenas ações repetidas, que você já é uma outra pessoa, né? Então, o que vocês acham disso? Fez sentido? A palavra está aberta. Comentem, gente. Eu quero saber a opinião de vocês. É muito importante até para você, quando você fala, você refletir, aquilo fazer sentido. O que fez sentido para mim disso? Achei estranho, achei confuso. Quem quer comentar alguma coisa? Silêncio absoluto. Ai, que coisa horrorosa, gente. Aqui, pessoal, vamos ler, vamos acompanhar o audiobook. Nós vamos começar agora o capítulo 3. Eu vou dar um gás maior nesse estudo para a gente poder, assim, tentar estudar de 1 a 2 capítulos por encontro, para a gente conseguir avançar. Então, nós vamos para o próximo encontro, o capítulo 3 e 4, tá? Então, eu quero que vocês também, se vocês não tiverem o livro, ouçam o audiobook, porque isso vai ajudar vocês
a estarem com aquilo, refletirem um pouco, para a gente ter uma discussão aqui também, porque é muito rico quando vocês também trazem um ponto de vista, tá bom? Vou tirar uma fotinha aqui. Quem vai aparecer para a foto? 2i. Bom, a Cláudia a Kátia teve que sair. Quem vai abrir aí a janelinha para a foto? 2i. Vamos lá, gente. A Cláudia está no escuro ainda. Ah, tá aí. Olha, já está pronta para academia. Muito bom, Mônica. 2i. Giovanni, vai não? Gente, ó, beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada pela presença. Até terça que vem, tá? Tchau.